Somos dois. Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando? Não. Sim. Eu estou. Sim. Tá. Tá ok. Acho que a internet deu uma oscilada aqui, porque eu não estava escutando vocês. Tá ouvindo agora, Fábio? Tô. Para passar a imagem de Fabrício também aqui na tela, tá enganchando. Bora começar? Bora. Ora. Para a gente iniciar, eu vou ler o texto de Mateus. Mateus 10, do 34 ao 39, que diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achará. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. E assim nós damos início a mais uma reunião. E eu desejo a paz de Cristo e que Ele nos conduza nessa noite, em mais essa noite. Vamos fazer uma oração antes de passarmos a palavra ao pastor, que vai trazer a mensagem. Eu vou pedir a Lucas Nunes, para fazer essa oração. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por mais uma noite. Te agradeço, pois sei que o Senhor está conosco, mesmo estando distantes um do outro. Ó Pai, nós te agradecemos pelo dia que já está se findando. Nós te agradecemos pela vida do pastor, Deus, e por cada um presente nessa reunião. Que o Senhor venha nos abençoar, encher o nosso coração com sabedoria, com conhecimento, com paz e com muito amor. Que o Senhor seja o nosso guia nessa reunião e em todos os caminhos da nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor, está aí? Oi. A palavra está com o senhor, para trazer já a mensagem. Boa noite a todos. Boa noite. Graças a paz. Boa Boa Da noite. parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Quantos minutos eu posso... Vocês vão me aturar? A noite toda. Pelo menos uma pessoa tem um garantido que vai ficar até o final, né? Quero dizer da gratidão e alegria participar com vocês desse retorno, né, a esses encontros, pelo menos nessa modalidade. Esperamos que em breve a gente possa ter condições de reunir presencialmente. Eu quero ler um texto, agora eu quero pedir para a Raquel ler Hebreus 12, Certo. de 1 a 3. Pronto, só abrir aqui. Leia pausadamente, Raquel, por favor. Certo. Hebreus 12, quanto? De 1 a 3. De 1 a 3. Todo mundo me ouve bem? Sim. Vamos lá. O título é: Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos
com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desanimando em vossas almas. Muito bem. O tema que me foi passado é como se manter animado diante de situações desanimadoras. E quando a gente lê esse texto de Hebreus, a gente percebe que o autor apresenta Jesus como o exemplo, né? O modelo de quem teve que enfrentar situações as mais diversas. E o texto diz claramente que ele suportou, que ele foi à cruz, né? Diante de tantas situações, eu diria, humanamente falando, desanimadoras. Dentro desse tema, eu gostaria de abordar algumas coisas que são importantes para que haja uma disposição diferente em meio às situações desanimadoras, né? E um elemento essencial para se manter animado é fazer uma podagem, tirando o que é inútil para o favorecimento do crescimento. Eu falei a palavra podagem para tipificar exatamente a necessidade de retirar tudo aquilo que atrapalha uma vida de produtividade, né? Para que, de fato, seja garantido uma eficiente frutificação, é necessário que se faça isso, uma podagem, tirando tudo que não é útil da nossa vida, né? E essa podagem deve ser consequência justamente do cuidado devido que a gente precisa ter para que haja motivação no nosso coração. A gente não pode negar que várias situações que acontecem de modo inesperado na nossa vida, no nosso cotidiano, podem justamente fazer com que fiquemos desanimados, fiquemos totalmente desmotivados em determinados momentos, às vezes até por dias, e alguns são consumidos pelo desânimo ao ponto de desistirem da caminhada. Isso, sem se falando de vida cristã, é muito mais comum no dia a dia de pessoas que evidenciam um estilo de vida dissociado de um compromisso com Deus. Quando, como cristão, a gente evidencia esse comportamento, a gente tem tudo para desanimar, principalmente em meio a situações desanimadoras, né? Às vezes não há valorização das práticas para o seu devido adubo, né? Para a adubagem devida, como, por exemplo, a questão da vida espiritual. Quando você alimenta, quando você investe na sua vida espiritual, você está oportunizando, certo? Uma vida produtora. Isso, conforme Jesus falou que, né, a palavra de Deus, que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento, certo? Nós não devemos pensar que vamos colher bons frutos de uma árvore sem a devida atenção e cuidados de quem a plantou. Se você, por exemplo, pretende colher alguma coisa que você plantou, através do que você plantou, você precisa cuidar dessa planta, né? Dificilmente você vai degustar uma boa fruta
certo? Se essa fruta se essa árvore, melhor dizendo, for mantida rodeada de ervas daninhas. Então, essa falta de valorização da vida espiritual é um grande problema, certo? E fará o crente sentir-se desmotivado. A gente observa na leitura do texto que o autor ordena para que haja um desembaraçamento, para que haja a palavra que eu falei, né? Eu usei essa palavra para até ir mais direto ao foco, ao tema, certo? Quando eu falei de podagem. Então, essa situação que muitas vezes acontece na nossa vida de desmotivação, ela é consequência exatamente dessa falta de cuidado com a vida espiritual. E esse descuidado pode ser justamente o início de muitos erros e desistência ao longo da nossa jornada. Desistência dos nossos compromissos, aquilo que a gente assumiu diante de Deus, né? E diante dessa desmotivação, é preciso entender a necessidade do fortalecimento espiritual e, através desse entendimento, buscar as mudanças necessárias. E uma coisa importante é a gente ter o controle e a organização do nosso tempo, certo? Para que, através dessa organização, a gente alimente devidamente os nossos pensamentos com a verdade e reconhecimento da necessidade da nossa alma. O salmista, ele fala do anseio, da sede que a alma dele tinha pela presença do Senhor. Se a gente não tiver esse cuidado de podar a nossa vida, de cuidar da nossa vida, retirando tudo quanto vai atrapalhar e motivar exatamente essa falta de vontade, a gente pode justamente até desistir da caminhada, certo? É importante admitir que a palavra de Deus, através de Jesus, afirma que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui, certamente, está o desafio, certo? Como podemos nos manter viçosos diante de situações desanimadoras? Exatamente usando as ferramentas adequadas para nos automotivarmos, certo? E melhorarmos várias situações, sejam elas no âmbito de cunho espiritual, profissional ou mesmo pessoal. Nós precisamos ter essa atenção do cuidado com a nossa vida espiritual, com a nossa vida. E quando eu falo da nossa vida espiritual, eu não estou dissociando vida espiritual, vida secular, eu estou falando do todo, porque muitas vezes é exatamente outros aspectos da nossa vida que a gente tira do espiritual, investe mais tempo nele e termina esquecendo que a nossa vida como cristão, ela é uma essência, uma unidade, e faz parte justamente, tudo faz parte do propósito de Deus. Então, independentemente dos fatores externos, é necessário aprender a se estimular nesse aspecto para que os resultados sejam os mais positivos possíveis. É importante saber disso, né? Sabemos que o caminhar com Cristo pode ser turbulento, né? E com certeza nunca foi fácil ser discípulo de Jesus. Então, quem é discípulo de Jesus tem que estar plenamente certo de que situações desanimadoras se apresentarão cotidianamente, certo? Mas você não precisa desistir diante das ervas daninhas que cercam a árvore ou a sua vida, né? Mas você precisa exatamente, diante dessas
presenças daninhas, tá? Observar cada uma delas e ir retirando para que você não perca a motivação. Eu me deparei com uma frase outro dia, e eu fiz aqui um complemento, né? Ousei fazer um complemento, e é basicamente assim: não despreze as flores por causa dos espinhos, certo? Perceba que em meio aos espinhos existem flores lindas e de suaves fragrâncias que podem ser colhidas, percebe? A importância de você não olhar em primeira instância para os problemas, para as dificuldades, mas naquilo que você pode tirar de bom e de positivo daquela situação desanimadora. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, se nós amamos o Senhor, nós temos que ter essa confiança. E diz mais: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, as provações, as situações desanimadas ou desanimadoras, a gente não pode se voltar para elas e atribuí-las a Deus e se revoltar contra Deus. E com isso, pensar assim: vai fazer uma grande vantagem, um grande negócio, abandonar a vida com Cristo, deixar de se envolver, de participar da obra de Deus, porque você tem lidado com situações que verdadeiramente são desanimadoras. Isso muitas vezes revela o nível de espiritualidade que existe em nós. Quando a gente desiste por causa das situações desanimadoras, a gente está provando que não existe essa mentalidade, essa consciência de que, através da fé, da relação com Deus, com a sua palavra, é possível encarar as situações desanimadoras com disposição, não é? Então, para manter a motivação, especialmente diante de situações desanimadoras, é muito importante você ter clareza do seu propósito, certo? E de onde você quer chegar. Olha só, propósito. E de onde você quer chegar. Então, na vida cristã, a gente precisa saber disso, né? Encararmos os obstáculos do caminho como parte da jornada. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. Uma coisa importante, você sabia que um barco, ele não foi feito para ficar ancorado no porto? Sabia disso? Você sabe, sim, você sabe que isso é claro, é evidente, que o barco não foi feito para ficar ancorado. Então, a motivação é um elemento interno que significa sair dessa posição de inércia, certo? E buscar um objetivo, seguir um alvo, isso através do propósito que você tem. Um autor chamado Benjamin Disraeli, ele disse o seguinte: a vida é muito curta para ser medíocre. Aí vem a importância do propósito. Ou seja, uma vida sem propósito é uma vida que não sabe o que quer. Certo? Significa que a vida, ela é muito rápida para não valorização daquilo que muitas vezes nós julgamos pequeno, certo? Ou passageiro, mas justamente por ela ser curta e rápida, nós não podemos fazê-la com que ela se torne medíocre, mas que ela seja uma vida qualificada como verdadeiros discípulos de Cristo. E para isso acontecer,
é preciso fazer aquilo que nos faz viver o propósito de Deus, certo? Então, nós não temos o controle sobre quanto tempo iremos viver. Alguém aí, porventura, tem o controle desse tempo de vida? Penso que não, né? Mas nós escolhemos o que fazemos com o nosso tempo e com os nossos dias. As escolhas fazem parte da nossa vida cotidiana. E aí, essas escolhas, se elas não tiverem encaixadas no propósito maior da nossa vida, certo? Nós vamos certamente nos deparar com essas situações que são reais, situações desanimadoras, e vamos ficar confusos e desistirmos, sabe? Situações desanimadoras é um fato. Isso é fato. E nós não temos como controlar. Ou seja, nós não temos como evitar a presença delas, porque elas são reais. Elas estão todos os dias diante de nós. Mas há uma coisa que é extremamente importante. Nós escolhemos como iremos lidar com essas situações e tomarmos posição para interagirmos com elas. Você não pode dar muito valor, valorizar demais a situação desanimadora, certo? E nem tampouco minimizá-las ou fazer de conta que elas não existem. Elas são reais e você precisa encará-las. E eu vou usar uma expressão aqui, dialogar com elas, para que você, dentro do seu propósito, enquadre a sua vida de maneira que você se sinta útil e veja os resultados, ou seja, que você seja produtivo. Irmãos, uma vida medíocre, superficial, uma vida fútil, banal e sem propósito, fica sem sentido, é uma vida sem graça. Não tem sentido para nós, como jovens, como crentes, certo? Permitirmos que a nossa vida seja medíocre, por causa da falta de interesse de enfrentarmos as situações desanimadoras. Uma vida medíocre, certo? Exatamente, ela nos faz viver frustrados e completamente desanimados. E sabe o que pode acontecer? Os problemas ou as situações ruins tomarão dimensões cada dia maiores. Por isso que o autor aos Hebreus manda que a gente se desembarace, certo? Daquilo que verdadeiramente vai atrapalhar a nossa vida. Então, quando você sabe qual é o seu propósito, as situações desanimadoras, elas se tornam um elemento a mais do contexto, do propósito, da maneira como você tem que encarar cada dia. E essas situações, elas não vão te fazer parar, sabe? Mas você vai ter a capacidade de lidar com ela, ao invés de reclamar ou se desmotivar mais ainda. É aquilo que a gente muitas vezes sabe e faz de conta que não sabe. É tipo assim, se você se entregar ao desânimo, dificilmente você vai encontrar facilidade para se reerguer. A essência está na responsabilidade. Nós somos salvos pela graça, somos eleitos, mas nós temos a responsabilidade na ação de crescimento espiritual e não, diante dessas situações, passarmos a reclamar, a murmurar. Você sabia que uma das características das pessoas que estão desanimadas é reclamar de tudo e de todos? Elas começam dizendo que não foram apoiadas, elas começam dizendo que perdeu a graça com a igreja, com
o culto, com tudo que foi estabelecido para o nosso bem, para o nosso crescimento. E isso é tão sério, porque muitas vezes a gente tem uma caminhada, a gente é filho de crente às vezes. Qual é a importância de ser filho de crente? É grande demais. Por quê? Porque você teve uma existência desde a sua mais tenridade na igreja. Você tem conhecimento, no entanto, diante de situações desanimadoras, você simplesmente desvanece, entrega, não é, os pontos. Parece que nada do que você aprendeu durante toda a caminhada teve importância ou fez efeito na sua vida, ou você não valoriza tudo isso. Portanto, em tempos de situações desanimadoras, é muito importante saber para onde você está indo e seguir com determinação. Para onde você está querendo ir em matéria de vida espiritual? Esta é uma pergunta importante. Para onde você está querendo ir? O propósito de uma vida com Deus nos dá força para encararmos essas situações. O propósito da vida com Deus. E a gente sabe que fazer a vontade de Deus vai agradá-lo profundamente. E a certeza que nós temos é que receberemos a força que precisamos diante das situações desanimadoras. Ou quando recebemos um não, que aquilo que a gente queria ouvir positivamente, de repente chega negativamente, e você fica frustrado, desanima e às vezes até aborrecido. É necessário manter-se motivado de tal maneira que as tarefas do dia a dia, as atividades do dia a dia, elas se tornem cada dia menos difíceis. Se tornem menos difíceis. Mas, preste atenção, se sabemos o propósito e o que estamos fazendo, tudo fica muito mais fácil de administrar. Então, qual é o seu propósito de vida? Para onde você quer ir? Se tratando de matéria espiritual. Qual é o seu destino? Como está a podagem da sua vida? Entenda que os bons frutos e gostosos frutos, eles são produzidos em árvores que são podadas no devido tempo e com o devido cuidado e devidamente adubado, certo? Alimentado através do adubo, da água e de todo cuidado para que as ervas daninhas não sejam sufocantes naquela árvore. E quando os frutos brotarem, esses frutos sejam acessíveis. Você já pensou, por exemplo, em uma árvore que está produzindo e as pessoas não conseguem o acesso fácil por causa do que está impedindo o acesso? Assim é a nossa vida. A gente pode até estar produzindo alguma coisa de alguma forma, sabe? Mas esse fruto não está acessível a quem tanto anseia se agarrar nele ou degustar esse fruto, que é parte da nossa ação e responsabilidade para alimentar pessoas que precisam ser alimentadas ou atraídas para esse fruto, que é a vida com Deus. Então, desembaraçar-se de todo o empecilho, de todo vento de ervas daninhas, vai nos proporcionar todas as condições de que os nossos frutos se tornem ou sejam acessíveis e devidamente saboreados por aqueles que estão famintos e sedentos. Mesmo que caiamos em determinados momentos, quando eu falo caiamos, eu estou dizendo, mesmo que a gente falhe nessa jornada, nesse processo, mas a gente consegue se levantar e seguir em frente de cabeça erguida, porque a Bíblia diz que o servo de Deus, mesmo que ele venha a cair, o Senhor o levanta. Nós não estamos falando de perfeição, nós estamos falando de propósito, de determinação, de reconhecimento, de necessidade, de tratar com a nossa vida para que ela esteja de tal maneira viçosa
ávida de produzir, para produzir, né? Cheia de galhos verdejantes. Então, é nestes momentos de situações desanimadoras que entra exatamente o propósito, e através do propósito nós nos automotivamos, porque nós sabemos que fomos criados com um propósito. E sabe, quando a gente se porta de maneira a querer realmente superar as situações desanimadoras, o seu propósito irá clarear o seu caminho, especialmente nos momentos difíceis, como este que nós estamos vivendo, de crise espiritual, vai ser mexido de uma forma positiva. Você vai perceber que valeu a pena você sofrer essa situação desanimadora e às vezes até decepcionante, amargurante, mas você reagiu porque você sabe para onde você quer ir. E o seu propósito faz você reagir, certo? Eu quero, nessa última parte, colocar aqui algumas dicas ou fazer algumas colocações para que você se mantenha animado diante de situações difíceis. Na verdade, algumas perguntas serão feitas e eu acredito que na sinceridade do nosso coração e no propósito que nós devemos ter em relação à nossa vida com Deus, honestamente, nós vamos precisar, sabe, nos posicionar. E se porventura alguma situação que tem nos acometido de desânimo, de falta de desejo, de seguir a caminhada, de alimentar-se na fé, de estar na companhia dos irmãos, sabe, se você estiver ciente de para onde você está indo, e se você tem o propósito de chegar a este lugar, você vai ter que tomar uma posição em relação a isso. E a primeira coisa é que a pergunta que eu faço, tá? E eu vou abrir para que pelo menos 2 pessoas do grupo nos digam exatamente o que você faria se você não precisasse de dinheiro. 2 pessoas, um homem e uma mulher. O que você faria se você não precisasse de dinheiro? Um homem e uma mulher. Um de cada vez. Érica, o que você faria, Érica, se você não precisasse de dinheiro? Se eu não precisasse de dinheiro, pastor, acho que eu iria viajar um bocado. Sem dinheiro? Por isso que eu não ia precisar de dinheiro. Eu ia estar Se viajando por você aí. não precisasse de dinheiro, o que você faria? Eu não trabalhava. Olha aí. Minha resposta aí, ó. Quem foi que deu a resposta? Ah, foi Então, você não Tamires. trabalharia, correto? Correto. Não trabalharia. Mas por que você precisa de dinheiro? Você trabalha. Agora, é interessante a gente fazer outra pergunta, né, como consequência dessa. Se você precisa de Deus, o que você deve fazer? Buscá-lo. Buscá-lo. Só isso? Através do estudo, né, da palavra, da oração. Buscaria a Deus, né? Então, se você precisa de Deus, você vai buscar a Ele. E, naturalmente, você vai usar os meios que foram disponibilizados, não é isso? Que, no caso, é a palavra de Deus, a oração e os meios de graça, os sacramentos que você usufrui.
E uma coisa extremamente importante, que o autor aos Hebreus diz, amados, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Então, você percebe que se você tem consciência que você precisa de Deus, o mínimo que você pode fazer é buscar a Deus. Mas, pastor, eu posso buscar a Deus na minha casa. E daí? Não é? Posso buscar a Deus na minha casa. Pode e deve buscar a Deus na sua casa. Correto? Só que você não pode esquecer de tudo que envolve ser parte do corpo. Você é membro e não é membro amputado, correto? Você não é membro amputado. Logo, você tem uma importância no corpo. E para que o corpo interaja, para que o corpo realmente esteja sendo visto como a completude de Deus aqui na Terra, é necessário que esse corpo esteja unido, não é não? Interligado. Então, você não pode dizer, eu preciso de Deus, e dizer, irmãos, na situação de aperto, irmãos, ora por mim, porque eu estou precisando e eu sei que Deus pode me ajudar. Então, você vai fazer o que diz a palavra de Deus. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Profeta Jeremias, capítulo 29, versículos 12 ao 14. Então você percebeu, se você não precisasse de dinheiro, eu também não trabalharia, se eu não precisasse. Sabe? Porque trabalhar é cansativo. É cansativo. E, Érica, se alguém trabalhasse para mim e me desse dinheiro, eu ia viajar muito. Eu iria viajar muito, viu, Érica? Com certeza. Mas sem dinheiro você não vai a lugar nenhum. Não é? É verdade, não dá para viajar sem dinheiro. Sem dinheiro não dá. A segunda pergunta que eu quero fazer dentro desse aspecto da necessidade da motivação, do propósito, do conhecimento, do destino ao qual nós queremos chegar, né? Você sabia que a eternidade é o objetivo de Deus para a vida do crente? Claro, todos nós sabemos, não é assim? Quem é que não quer ir para o céu aí? Quem não quer ir? Ora, Deus preparou a eternidade para nós, irmãos. Ele preparou a eternidade para mim e para você. E a gente quer a possessão dessa eternidade. Mas o que é mais importante, ele não só preparou a eternidade para os crentes, mas ele disponibilizou os meios. E o que você tem feito para manter exatamente essa condição de alguém que se professa, se declara desejoso de estar nesse céu que foi preparado para o crente. Você é crente, louvado seja Deus. Você é crente e você deseja ir para o céu. Mas ele não preparou só o céu, ele disponibilizou os meios. Aí é onde entra exatamente o complemento da primeira parte. O que nós temos feito ou valorizado diante do que ele tem disponibilizado para nós? Nós estamos vivendo uma vida de mediocridade, uma vida que nem é água, nem é óleo. Ou seja, é uma coisa que a gente vai passando e apenas declarando superficialmente. Então, como é que a gente vai lidar com situações desanimadoras quando a gente não valoriza os meios disponibilizados exatamente para o preparo para essa eternidade? Uma terceira pergunta que eu quero fazer é: qual é o objetivo da sua vida como crente? Qual é o objetivo da sua vida como crente?
Quando eu tinha 18 anos, eu sou filho de crente, eu nasci dentro da igreja, porque minha família é grande, era uma igreja, nasci em casa. E aí, até 18 anos, eu tinha uma vida assim, de ir para a igreja, porque meu pai e minha mãe eram muito, né, pontuais, e tinham um controle muito grande, e levava a gente para a igreja. E um dia, eu fui bater um baba lá no colégio da cidade, o principal colégio da cidade. Era um jogo entre os presbiterianos e os pentecostais, né? Fogo puro, né? E chegando lá, 18 anos, menos de 18 anos, né? Menos de 18 anos. Aí eu me deparo com uma colega de classe recém-chegada, as aulas já tinham começado, já faziam uns 15 a 20 dias, e essa moça chegou do Ceará, e chegou na sala, e eu me impactei da menina, né? Era um colégio diocesano, um colégio dos padres, e eu olhei para aquela menina e fiquei afeiçoado dela, mas não tive nenhum contato com ela. Quando foi no domingo, naquele campo cheio de crente, jogando bola, aí eu vejo aquela moça lá, né? Eu fiquei assim, sem graça, cumprimentei-a de longe, porque era colega de turma, chegante. Quando foi na segunda-feira, que eu cheguei na classe, ela já estava com outras pessoas, que eu cheguei, ela sentava na cadeira próxima à porta, aí eu dei boa noite, aí ela deu boa noite e disse, você é crente, né? Aí eu falei, eu não. Eu não. Poxa, você estava jogando com os crentes? Ah, sim, porque meus pais são crentes, eu vou para a igreja. Aquilo me chamou a atenção posteriormente, porque eu fiquei refletindo naquele texto que diz que aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, porém aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E aí eu fiquei num conflito, sabe, porque às vezes a gente aprende uma coisa e a gente acha que a gente é aquilo que a gente aprendeu. E às vezes a gente não é aquilo que a gente aprendeu. Mas quando foi nos 18 anos, exatamente quando eu me entendi e compreendi que eu estava sendo convertido ali, foi quando o meu coração passou a ter paz. Por quê? Porque quando eu disse que não era crente, na verdade, eu pensava que era, mas eu não era. Eu não tinha convicção e nem eu tinha propósito de vida de crente. E é isso que às vezes acontece com muitas pessoas que viveram a vida na igreja e conheceu e assentou determinadas verdades do coração, só que elas não estão predispostas a pagarem um preço diante das situações desanimadoras. Para mim foi desanimador, por quê? Porque eu estava interessado na menina e quando ela disse, você é crente, né? Eu senti que aquilo ali era como uma expressão de discriminação, como que ela não estava sendo afeiçoada à ideia de eu ser um crente. Tá? Então, quando a gente tem realmente essa convicção do propósito e sabe para onde está indo, a gente, numa ocasião dessa, a gente faz o quê? Sim, graças a Deus eu sou crente, senta com a pessoa e vai falar do amor de Deus. Vai dizer para ela por que você é crente, como é que é ser crente. Você está entendendo? Sim ou não? Faz assim. Então, qual é o seu objetivo de vida? É dar testemunho de crente ou fazer como eu fiz naquele dia? E às vezes nem precisa dizer, sabe? Às vezes nem precisa ser perguntado. A gente está negando que a gente é. Por quê? Porque a gente aprendeu a verdade, mas a verdade não entrou na gente. Agora eu pergunto a você, Deus faz parte do seu objetivo de vida? Onde você quer chegar? Com o modo de vida cristã que você entende que está vivendo. Certo? Então, você precisa ter essas coisas bem definidas na sua mente, e aí seus objetivos irão lhe ajudar a manter o foco no que é importante, e não nas situações desanimadoras, não naqueles momentos de conflitos que terminam
vencendo a sua vontade, o seu desejo de ser crente. Sabe? Quando eu digo o desejo de ser crente, é exatamente assim, de reagir diante dessas situações. Um texto muito interessante, eu quero deixar para vocês, que eu não terminei ainda, falta um pouquinho. Provérbios diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Capítulo 16, versículo de número 3. Certo? Quarta pergunta. Tanta pergunta, né? Quarta pergunta. Você tem prazer em se dizer que é crente? Ou em se dizer? Você tem prazer nisso? É só para reflexão, certo? Outra pergunta. Frequentar a igreja lhe proporciona prazer? Ou constrangimento? Ou... entende? Lhe dá prazer viver a vida da igreja? Então, se essas respostas na quarta pergunta forem positivas, por que não há evidências disso? Sabe? Qual é o problema? Qual é o problema? Por que a gente se mantém longe? Por que a gente não dá o ar da graça e evidencia quem a gente é? Vocês estão entendendo? Porque a gente está sendo vencido pelas situações desanimadoras. E elas são as mais diversas. E para quem está desanimado, só basta uma desculpa. Só basta uma desculpa. Aí eu pergunto a você, o que o Salmo 122 fala para você? No versículo, casa do Senhor. Então, com efeito, a Bíblia diz assim: os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Salmo 119, versículos 24, 47 e 103. Quinta pergunta. O que mais tem ocupado os seus pensamentos? Essa é boa, né? O que tem ocupado mais os seus pensamentos? Você consegue reconhecer alguns pensamentos ruins que pairam na sua mente, que estão aí no seu coração, que você detecta-os de maneira que você reconhece que isso a Bíblia denomina de pecado, certo? Você sabia que nós temos essa capacidade, né? Como crentes. Nós temos pensamentos, desejos e, às vezes, atitudes que a gente sabe, que a Bíblia diz, isso é pecado, e você diz, isso é pecado, e eu estou errado. E eu queria dizer para você que o pecado, na vida do crente, faz ele perder o apetite pelas coisas de Deus e o interesse por elas. Você sabia disso? Via de regra, as pessoas que desanimam na caminhada cristã são pessoas que estão vivendo na prática do pecado, certo? Aí eu pergunto, se você detecta pensamentos ou atos na sua vida que você tem certeza, isso aqui está errado diante de Deus, certo? O que você pretende fazer para resolver esses problemas de pensamentos e atos pecaminosos? Jesus disse que são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Diz também, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus 6, 22 e 23. Então você percebe que situações desanimadoras não são só consequências de acontecimentos externos, principalmente consequência de um estado interno, sabe?
de uma situação que se instaurou na nossa vida, que a gente se adaptou a ela, que a gente gostou e se adequou. E o fervor espiritual, ó, arrefeceu, diminuiu. Eu quero concluir a reflexão dizendo que a desmotivação, ela não acontece apenas diante de situações difíceis, não. Não. Às vezes você está diante de um problema grande, aí você desanima. Mas não é somente através de situações difíceis que a desmotivação se apresenta, certo? Mas em vários momentos da nossa vida, e nestas horas, tudo, ou quase tudo, nos deixa desanimado. Se, principalmente, a gente tiver exatamente como árvore, sufocado pelas ervas daninhas, e não tiver sido feita a devida podagem, para que, uma vez limpos, a gente possa ter ânimo, desejo e consciência de que na presença do Senhor nós encontraremos bom ânimo. O salmista fala isso no Salmo 27 claramente, né? Não temas, ser forte, anima, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Então, gente, não tem segredo. Vida cristã é vida com Deus. Vida com Deus não é isenta de situações desanimadoras. Mas você sabe o que é que impõe o desânimo na vida do crente? É essa falta de podagem. Essa falta de tratamento com o que é daninho na nossa vida. Certo? E o desafio que eu faço para todos vocês aqui é exatamente esse. Se há desmotivação na vida de vocês, seja na área espiritual, profissional, ou pessoal mesmo, em outros aspectos, faz uma reflexão aí. Faz uma reflexão. E analisa o que é que precisa ser podado, o que é que precisa ser tirado para que você, na presença do Senhor, você seja reerguido e encontre o ânimo devido, sabendo que todos os dias você estará diante de situações desanimadoras. Mas nenhuma delas será capaz de vencer você, sabe? E aí, é nesses momentos de maiores confrontações que o propósito entra e nos ajuda a nos automotivar. E a fé precisa ser exercitada. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude a fazermos isso que o autor aos Hebreus diz, certo? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual lhe estava proposta, suportou a ignomínia, aliás, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Então, ele manda que a gente considere atentamente essas coisas, porque Jesus, ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Jesus fez o que ele fez e sofreu o que ele sofreu, para a gente não ser vencido pelo desânimo e pelas situações desanimadoras. Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor, pela palavra. Nossos jovens realmente precisam disso. Se confrontar com relação aos nossos desânimos e mudar. A gente quer agradecer ao Senhor pela palavra. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor. Queremos agradecer também aos visitantes que estão conosco. Nós temos aí Leandro Dias e Dalton Passos. Dalton eu não conheço. Alguém conhece? Cadê Dalton? Acho que o pastor conhece. Aê, companheiro. Ó, Fábio. Prazer ouvir o senhor.
Prazer, Dalton. Sabia que você estava aí, não. Doutor Dalton, ele é Prazer advogado, imenso. Meu primeiro foi minha pastor ovelha. lá na Igreja Presbiteriana de Wagner. Um prazer imenso. Eu tenho sempre acompanhado suas pregações no YouTube. E Ô, é sempre Dalton. bom estar ouvindo o senhor. Rapaz, você me deu uma alegria grande, viu? Não sabia que você estava aí, não. Por aqui, escondidinho. Deus te abençoe. Você está trabalhando em Salvador? Estou em Salvador, Você pastor. está em Salvador? É. Muito bem. O empresário do advogado aí já tem Dalton Passos, viu? Aí, espero que ninguém precise por algum motivo, né, Daltinho, que não seja justo, né? Exatamente. É isso. Que bom, Prazer, Daltinho. Um Dalton. abraço. Seja bem-vindo ao nosso meio. Se sinta bem conosco. E sempre que você tiver o desejo de participar das nossas reuniões, fique à vontade. Ó, pessoal, quando eu falei Negro Preto, eu conheci Daltinho criança, não é? Quando a gente chegou em Wagner, Daltinho era da idade, acho que ele é mais novo ainda do que Natão, não me lembro bem, mas ele era novinho mesmo. E aí esse era o apelido dele, né? Naquela época a gente brincava com ele, chamava ele de Negro Preto. Não é? E sempre que a gente tem esse contato, eu lembro desse apelido aí, mas eu tenho que lembrar que hoje é doutor Dalton. Né? Valeu. Mas continua sendo Negro Preto. Leandro Dias, eu suponho que seja CD. Eu não tenho certeza porque não está aparecendo a foto CD. dele ou a imagem. CD, Deve ser, temos não tem um. dois com esse nome. Não. Ele apareceu É um um prazer. pouquinho, Fábio, durante a pregação, é ele. Beleza. É um prazer ter você com a gente de novo. Que Deus continue abençoando a vida de vocês dois que estão visitando a gente. E a nossa como MP, que possamos crescer unidos cada vez mais sob a mão poderosa e as bênçãos do Senhor. Para a gente encerrar essa reunião, nós vamos fazer mais uma oração. Eu vou convidar Fabrício, Rodson Fabrício, para fazer essa oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais esta reunião, que o Senhor nos permite, ó Deus, participar, que o Senhor continue, ó Deus, conduzindo as nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, continue, ó Deus, despertando em nós, ó Deus, e instigando, ó Deus, as nossas mentes, os nossos corações, para que estejamos cada vez mais ansiando pela Tua presença, ansiando te conhecer mais. Muito obrigado, ó Deus, por estes meios que temos para podermos nos reunir, mesmo em meio à situação, mesmo em meio à distância, mesmo em meio à pandemia, e que possamos, ó Deus, continuar mantendo os nossos laços afetivos, que possamos continuar buscando cada vez mais essa interação, não apenas online, não apenas virtual, mas de fato e de verdade nas nossas vidas, que possamos congregar mais, que possamos conviver mais com os nossos irmãos e principalmente com o Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida do pastor e conduzindo, inspirando para que continue sendo um servo do Senhor, sendo um transmissor do Senhor aqui na terra, aqui em meio como onde quer que ele esteja. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, abençoe os nossos visitantes e nos conduza conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Continua conosco, em nome de teu Filho amado Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado a todos que estiveram presentes em nossa reunião. E encerramos por aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa. Obrigado pela oportunidade, estamos à disposição.
Valeu, gente. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Raquel e Deus Érica aí. abençoe. Inspiração Boa aqui noite. para vocês.